Jornadas com Cristina Long. Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre como se expressar melhor. Antes, vamos ouvir o nosso patrocinador. O programa Jornadas tem o patrocínio da KLM Pneus Auto Center, revenda credenciada Dunlop. A KLM tem tudo para o seu carro. Esperamos você de portas abertas. Venha tomar um cafezinho conosco enquanto você espera seu carro ficar novo de novo. Anote aí o telefone da KLM Pneus, 2201-4479. Na KLM, o check-up do seu automóvel é sem custo e sai na hora. Basta falar que é ouvinte da Rádio Mundial. Venha pra cá e aproveite todas as nossas ofertas em pneus, mecânica e serviços automotivos em geral. Somos especialistas. Vem pra cá, 2201-4479. A KLM fica na Avenida Conceição, 4230, na Vila Maria Alta, em São Paulo. www.klmpneus.com.br. Vem pra cá você também. É isso aí, pessoal. Como se expressar melhor? O que é se expressar? Se expressar é se colocar para o mundo, é dizer aquilo que você está querendo dizer, é justamente você ser você através das próprias palavras. Isso é se expressar. E eu vejo que nessa expressão de si mesmo, muitas pessoas se atrapalham, muitas pessoas ficam absurdamente travadas. E por que isso acontece? Justamente eu quero ensinar hoje no programa para vocês como resolver isso. Existe um modo simples de resolver isso, que na verdade é uma grande sacada. A gente resolve sabendo que nós precisamos, para se expressar bem, desistir dos outros. O que significa desistir dos outros? Significa que eu não vou prestar atenção ou eu não vou ligar para o que os outros vão pensar de mim, para aquilo que eu expressar. Quando eu me expressar, eu vou ter que ter a consciência que outras pessoas vão me ouvir, outras pessoas vão me ver, e elas têm o direito de ter a opinião delas. É impossível a gente não chamar atenção, é impossível alguém não olhar para você, é impossível alguém não achar algo. Nós não somos pessoas iguais, você já parou para pensar nisso? Nós somos pessoas diferentes, então, naturalmente, a nossa mente, ela meio que repele, e de forma inconsciente, tudo aquilo que é diferente. Então, por exemplo, quando eu me expresso e a pessoa que está ouvindo aquilo que eu estou expressando, se ela for muito diferente de mim, se ela tiver uma opinião muito diferente, ela meio que naturalmente, ela vai rejeitar algo, ela vai meio que torcer o nariz, ela vai olhar de uma forma meio, talvez esquisita. Mas isso é natural. Então, quando eu me expresso, quando você for se expressar, você precisa desistir de agradar, você precisa desistir de querer que as pessoas te aprovem, você precisa desistir de ser aceito. Porque no fundo, o que as pessoas querem é serem aceitas. E quando essas pessoas, ao expressarem algo de si mesmas, buscam essa aceitação, o que acontece? Isso vai te travar, isso vai fazer com que você não consiga livremente dar a sua opinião. Porque se eu for dar a minha opinião e eu sei que tal pessoa vai me criticar, ou eu sei que eu vou ser visto, ou eu sei que eu vou ser, talvez, vão dar risada de mim, o que acontece? A pessoa sabendo disso, ela trava. Ela não se expressa como ela gostaria. Essa é uma das grandes travas que existe quando a pessoa tenta se expressar. Claro que existem outras. Existem pessoas, por exemplo, que travam de uma determinada forma, onde elas fisicamente se sentem mais duras, elas fisicamente muitas vezes ficam vermelhas, suam frio, tem pessoas que tremem. Então, por que isso acontece? Porque se expressar um dia para estas pessoas foi tão ruim, que só a possibilidade de que aquele algo ruim aconteça de novo, faz a pessoa literalmente travar. Então, o que acontece? Essa pessoa tem uma memória de que algo pode acontecer de forma ruim. Então, provavelmente, é uma criança que quando tentou falar alguma coisa, deram risada, ou alguma criança que era sempre podada, sempre cortada, sempre era desqualificada com aquilo que ela dizia. Então, a pessoa, ela cria esse trauma, é um trauma. Quando a pessoa tem uma autorrejeição a respeito de se colocar, ou seja, o próprio corpo rejeita a expressão
o corpo trava, o corpo fica vermelho, a pessoa sente fisicamente algo, o que acontece? Essa pessoa, na verdade, está tentando não falar, ela está tentando travar. Não é consciente, isso é um processo inconsciente, mas é importante entender que por trás disso tem o medo de se expressar, porque essa pessoa se expressou um dia e foi muito ruim. Então, é muito interessante quando essas pessoas chegam lá no consultório, a gente não trata diretamente a comunicação. O que eu vou tratar? O que eu vou resolver primeiro? Eu vou limpar lá no inconsciente da pessoa todas as sensações emocionais que ela teve na vida dela e que foram ruins e que deixaram marcas. Quando eu limpo, automaticamente essa pessoa começa a se expressar melhor. Eu tive ao longo de alguns meses algumas pessoas que passaram por esse processo, que foram para o consultório especificamente por causa da comunicação. E é tão interessante que essas pessoas muitas delas falaram para mim, Cristina, até coisas que eu jamais falaria, eu estou falando, eu já não estou tendo muito pudor quando eu estou dizendo algo. Por quê? Porque a pessoa simplesmente, ela entendeu que ela vai ser vista naturalmente, que ela vai ser julgada naturalmente e que ela desistiu dessa pretensão de ser aceita. E ela começa a se expressar. E é muito interessante o processo. Teve uma moça que chegou para mim e falou assim, Cristina, agora temos que reverter. Eu falei, por que temos que reverter? Ela falou, tô falando demais. Tô ocupando muito espaço na reunião. Ela perdeu medo. E aí, claro, a gente fez um ajuste literalmente para que ela aprendesse a se colocar perante as situações, porque tem muitas pessoas que sabem se colocar, que sabem se expressar bem, mas não percebem que existe hora, existe momento, que existe situações que a gente deve ficar calado. Então, ser sincero o tempo todo também não ajuda. A pessoa precisa entender que tem que ter um ajuste perante a situação que ela está vivendo. Então, é um processo muito, muito interessante. Então, como eu trato essas questões? Ao longo lá das 10 sessões, eu vou justamente limpar no inconsciente todas essas travas emocionais que a pessoa tem, tanto em relação à comunicação ou a medos, em relação a qualquer coisa, traumas, travas de todos os tipos. Então, ao longo desse processo, nós vamos limpando, a pessoa vai se sentindo diferente e se sentindo pela primeira vez, muitas vezes, capaz de ser quem elas querem ser e fazer o que elas precisam fazer. Então, se a pessoa tem, por exemplo, um cargo de chefia, ela mal sabe se expressar, as pessoas ficam olhando para a cara dela meio que tipo com um ponto de interrogação na cabeça, significa que tem um problema de comunicação ali. Nós precisamos olhar para esse problema, entender por que essa pessoa trava, por que ela não se acha capaz, e tudo isso é feito no processo, que é um processo muito bonito. É muito bonito porque a transformação é muito bonita, é muito legal ver pessoas que eram de uma determinada forma e aquilo travava a própria vida e elas passam a ser quem realmente elas sempre quiseram ser. Então, é muito interessante o processo. Pessoal, mandem um oi pra gente que a gente vai te mandar as informações de como funciona esse processo de 10 semanas. O nosso WhatsApp é 969657748, repetindo, 969657748, e o telefone lá do consultório é 4327-4301, repetindo, 4327-4301. Se você estiver dirigindo agora e não conseguir anotar, é só colocar depois lá no Google Cristina Long Rádio Mundial, que com certeza você vai me achar. E tem o meu site, gente, cristinalong.com.br. Lembrando que Long se escreve L-O-N-G-H-I. Bom, eu estou falando hoje sobre a arte de se expressar, a arte de ser você mesma, a arte de colocar aquilo que está na sua cabeça. Eu vejo que também tem muitas pessoas que elas têm um pensamento muito interessante, eu observo isso quando elas escrevem, mas elas muitas vezes trazem aquilo que está na cabeça delas de modo embaraçado. Ou seja, a pessoa às vezes ela tem uma ideia muito legal, uma ideia muito interessante, mas quando ela expressa através de palavras, ela não consegue dizer o que ela realmente queria dizer. Isso é muito comum também. E aí, por que isso acontece? Porque a pessoa tem lá uma sensação de, muitas vezes, de pressa dentro dela, de ansiedade, por ser aceita, por ser vista, por ser principalmente apoiada naquilo que ela vai dizer. Então, a pessoa, ela se enrosca, ela tem na cabeça dela uma coisa, quando ela expressa, sai outra. Isso também é bem comum. Agora, tudo isso é tratável, tudo isso é resolvido, assim como
Eu, gente, me especializei em traumas, em travas, em pessoas que têm grandes problemas emocionais. Eu gosto de ver as transformações, então eu vejo as pessoas chegarem lá e realmente falarem depois para mim, Cris, eu consegui, eu fui, eu fiz, eu já percebi uma diferença aqui, outra diferença ali, as pessoas perceberam essa diferença. Então, é um processo que encanta. Por que que encanta? Porque a pessoa se sentir como ela quer ser, não tem preço, gente. É uma coisa que as pessoas falam, por que que eu não fiz isso antes? E trata-se de técnica, não é mágica. A programação neurolinguística pode fazer uma grande diferença na sua vida. Eu alio a programação neurolinguística com a hipnose, com as técnicas outras que eu tenho, como por exemplo o Arulutifar. Tem uma técnica de toques onde eu trabalho com as memórias corporais. Então, é importante você entender que a transformação ela é necessária e ela é super possível. Pessoas bem-sucedidas, pessoas tops, também conseguiram passar por essa transformação um dia. Por que que você acha, é uma ideia equivocada que muitas pessoas têm, achando que as pessoas tops, né, as pessoas bem-sucedidas não tiveram problemas. Muito pelo contrário, são pessoas que não desistiram de resolver os problemas, são pessoas que decidiram encurtar o caminho e resolver de uma outra forma, porque eu costumo dizer o seguinte, muitas vezes a gente tem que se dar conta que eu não vou conseguir, mas alguém vai conseguir, então eu vou até alguém que resolve para mim. Né? Você não precisa ter a solução de tudo, basta ter o telefone de quem sabe. E é assim na vida. Depois que essas pessoas passam pelo processo lá das 10 semanas, eu digo para elas o seguinte, a partir de hoje você não vai ter mais problemas, porque você só tem um problema de verdade quando você não sabe resolver, aí você fica no problema. Claro que é impossível que coisas não aconteçam na nossa vida, isso é impossível, seria até pedir demais. Mas o que vai acontecer depois que você passar pelo processo é o seguinte, que quando os problemas vierem para sua vida, ao longo da sua vida, o que vai acontecer? Você vai ter as chaves de como resolvê-los de forma eficaz e muito rápida. Então, é esse processo que acontece de dentro para fora que faz a grande diferença na sua vida. E é um processo muito, muito interessante. Então, pessoal, 969657748, repetindo, 969657748, manda um oizinho pra gente, nós vamos te mandar as informações via WhatsApp, e tem um telefone lá do consultório, 4327-4301, então, 4327-4301. E, gente, falando dessa transformação, eu quero fazer um super convite para vocês, que é o seguinte, eu já estou com a viagem à Índia marcadíssima, nós vamos em abril à Índia, a Índia é fabulosa, eu vou acompanhar você desde o Brasil, desde o aeroporto, né, nós vamos conversar, a gente vai numa turma super legal, todas as outras viagens foram super legais, a turma fica amiga, é um processo delicioso que é seu, é um processo de você estar num momento onde você vai se deliciar com aquele momento que você criou para você, né, ou seja, você vai dizer para si mesmo, eu vou, e aí nesse processo você vai estar disponível para si mesmo, eu estarei ali, se você quiser conversar comigo, estarei disponível, lá na Índia nós vamos fazer vivências muito especiais, essas vivências vão transformar você de dentro para fora, eu vou te dar ferramentas para isso, e é uma viagem que vale muito, muito a pena. Então, convido você a vir fazer parte desse grupo comigo, nós iremos em abril à Índia, todas as informações estão lá no site jornadas.tour.br, repetindo, jornadas no plural, jornadas.tour.br. Está lá as informações da viagem à Índia, também tem as informações da viagem ao Egito, que será em junho do ano que vem, e da próxima viagem a Machu Picchu. Então, jornadas.tour.br. Hoje eu estou falando sobre desembaraçar a mente para se comunicar. Eu estou falando sobre conseguir dizer aquilo que você realmente queria dizer, se expressar. Isso também tem muito a ver, esse conseguir tem muito a ver com a capacidade que você tem, né, de olhar para si mesmo e dizer claramente o que você quer dizer, sem se importar com a opinião do outro. Porque quando você se importa com a opinião do outro, você trava, você fica querendo agradar. Como tem muitas pessoas, em muitos dos casos ao seu redor, você, para agradar todo mundo, você acaba falando aquilo mais ou menos que o outro quer ouvir. Só que tem momentos que você precisa
se colocar na sua vida, dizer principalmente para si mesmo quem você é. Então eu pergunto quem você é. Como você quer que as coisas aconteçam na sua vida se você mal sabe quem você é, se você mal sabe para onde você quer ir? É importante você entender esse processo do conseguir, do fazer acontecer. E, gente, pensando nisso, eu tenho divulgado aqui na rádio, nos meus programas, sobre o workshop que eu começarei agora no dia 3 de novembro, então dá tempo ainda de você fazer a sua inscrição. É um workshop onde eu vou te ensinar a fazer essas próprias transformações consigo mesmo e com outras pessoas também. São 5 semanas, serão 5 quintas-feiras, de noite, e nessas quintas-feiras eu vou te ensinar essas ferramentas de programação neurolinguística para você fazer uma grande diferença e obter excelentes resultados na sua vida. Então você vai aprender a melhorar os seus relacionamentos com o seu marido ou a sua esposa, com os seus filhos, com as pessoas que trabalham com você. Vai melhorar muito a sua vida profissional, porque eu vou te dar ferramentas fabulosas para você lidar bem com o outro e fazer as transformações acontecerem. Ferramentas de comunicação, ferramentas de transformação. Você vai aprender a resolver conflitos internos, ou seja, sentimentos seus, aqueles sentimentos que geram autossabotagem, que fazem você ficar nos comportamentos destrutivos e não chegar a lugar nenhum. A gente vai resolver isso de uma forma muito simples. Nós vamos entender como controlar as emoções, você vai aprender a controlar suas emoções, experimentar, assim, toda a realização que você quer ter. Porque eu vou te dar ferramentas para que você consiga, no dia a dia, usá-las de uma forma rápida, toda vez que você se sentir mal, toda vez que algo pegar. Sabe quando algo pega e você não sabe o que fazer? Você vai ter essas ferramentas, que são ferramentas muito especiais e muito simples de serem usadas. Eu vou ensinar você todos os princípios por trás dessas ferramentas, para que você consiga realmente fazer a sua vida acontecer. Então, se você estiver preparado para ser dono do seu destino, ser autor da sua própria vida, conseguir comandar as coisas que você deseja na sua vida para chegar nos seus objetivos, para realizar os seus sonhos, eu convido você a vir fazer parte desse workshop. Então, nós começaremos no dia 3 de novembro, serão 5 quintas-feiras seguidas, todas quintas-feiras às 8 da noite até às 10 da noite. O consultório fica ali no Brooklyn, em São Paulo, próximo ao aeroporto de Congonhas. É um lugar bem acessível e o curso também está bem acessível. Então, eu convido você a fazer parte. Então, manda lá o WhatsApp pra gente, a gente vai te mandar as informações de como funciona esse workshop, os valores e tudo mais. E eu tenho vagas limitadas, pessoal, então você tem que fazer logo para que você garanta a sua vaga. Então, 969657748, repetindo, 969657748, e o telefone do consultório é 4327-4301, repetindo, 4327-4301. Se transformar é preciso. Não dá para ter uma mudança sem ter transformação. Não dá para adquirir coisas novas sem esvaziar o copo, né? Essa é uma expressão muito usada na programação neurolinguística, que é o esvaziar do copo. Significa que quando você quer algo novo na sua vida, você precisa abrir espaço para que isso aconteça. E abrir espaço justamente é abrir espaço para um novo conhecimento, abrir espaço para novas ideias, abrir espaço para algo que não existe hoje e que faz com que você, por não existir hoje, fique sempre no mesmo lugar. Quando você entende que você precisa esvaziar o copo para colocar algo novo dentro, esse novo será justamente uma nova forma de fazer as coisas, uma nova forma de observar a vida, novas ferramentas que vão fazer realmente uma grande diferença na sua vida. E olha só, quando você tem um problema e você fica olhando para esse problema, é como se você tivesse na sua frente uma montanha e você está ali no pé daquela montanha e não faz a mínima ideia como escalar essa montanha. Agora eu te pergunto, quem diz que você precisa escalar? Por que você não pode simplesmente desviar e mudar a rota, mudar o caminho? Ou quem quer escalar, aprenda a escalar. Existe uma fórmula. O que não pode acontecer é você ficar parado, é você ficar paralisado na sua vida sem que nada aconteça. Porque se você ficar paralisado, você vai sempre ter do mesmo o tempo todo. Você vai continuar com os mesmos resultados, você vai continuar sendo quem você está sendo. Porque, gente, nós
todo mundo se transforma. Alguns em maior velocidade, numa velocidade maior, mais rápida, outros não. A diferença é que aqueles que vão mais rápido, eles conseguem os resultados mais rápidos na sua vida. E eu te pergunto, será que já não era para você ter alguns resultados na sua vida? Que idade você tem? Será que já não era para você ter resultados interessantes na sua vida? Então, é algo que a gente precisa observar. Poxa, com a idade que eu tenho, onde eu deveria estar? Onde eu poderia estar? E por que eu não estou? Esse porquê é um olhar. Você tem que aprender a olhar para si mesmo, entender que por que você ainda não foi. Então, talvez você chegue à conclusão que você ainda não foi, porque tem travas emocionais que fazem você acreditar que você não pode, que você não consegue, que não é possível. Talvez você se veja impossibilitado pelas tantas tarefas que você carrega no seu dia a dia, por todos os seus afazeres, pela questão com os filhos, pelas questões das suas responsabilidades. Isso é outro impedimento que as pessoas acreditam que faz a diferença entre elas não conseguirem ir e ir. E eu mostro para essas pessoas que não. Quem disse que pessoas muito ocupadas, pessoas muito atarefadas, pessoas que com muitas responsabilidades não podem também fazer uma transformação? Elas podem, desde que elas entendam que a transformação ela pode acontecer de diversas formas. E muitas vezes a pessoa, ela encasqueta lá na cabeça dela que só dá para acontecer de uma determinada forma. Então, esse tipo de transformação, esses olhares, esses sentimentos, tudo muda lá na terapia. A pessoa passa por um processo muito bonito de observar que é mais simples do que ela imaginou. E aí a grande transformação acontece. É muito, muito interessante. Então, pessoal, entre lá no meu site, tem lá todas as informações. O meu site é cristinalong.com.br. Lá no meu site tem as informações sobre os atendimentos, sobre as viagens à Índia, a Machu Picchu, ao Egito. Tem também as informações sobre o meu livro Anjos e Mentores, que eu escrevi, saiu o ano passado pela editora Alfabeto, já estamos na 2ª edição. Nesse livro eu conto a minha história, eu conto como você pode fazer contato com os seus anjos e os seus mentores, como usar a força espiritual para ser uma aliada na sua vida, né? Em vez de querer que o mundo espiritual faça por você, porque quem tem que fazer é você. Então tá tudo lá no meu site, tem os depoimentos, está lá as informações sobre esse workshop, que chama Workshop Recursos de PNL para Mudar a Sua Vida. Está tudo lá no meu site, cristinalong.com.br. E o nosso WhatsApp é 969657748, repetindo, 969657748 e 4327-4301. E, gente, nós estamos chegando ao fim do programa e eu quero pedir uma ajudinha para você. Eu ajudo um grupo de judocas, lá da Academia de Judô Pissara, lá na Zona Norte, eu também sou judoca, e nós precisamos levar alguns atletas para um campeonato que será em Santa Catarina, agora em novembro, que chama-se Meeting Sul Brasileiro. Então, se você é empresário, poderia ajudar, por favor, manda lá um WhatsApp pra gente que eu vou te mandar as informações sobre a academia, sobre o meu sensei Horácio. O WhatsApp é 969657748, repetindo, 969657748 e 4327-4301. E é isso, pessoal. Até o próximo programa. Boa noite. O programa